primeira leitura de hoje é um dos temas mais confusos da nossa época, devido ao protestantismo, que é a questão do arrebatamento. Muito católico, muito pregador absorveu essa doutrina protestante de que acredita que haverá esse arrebatamento baseado nessa passagem de Tessalonicenses, que não é aquilo que a igreja fala. Então, testemunhas de Jeová, o pentecostalismo moderno, eles acreditam realmente que um povo, que os justos ali, né, eles serão arrebatados e que o mundo vai ficar em pânico, né? Como se esse pessoal bom fosse tirado da terra e só ficasse ali os maus. Como se fosse Jesus tivesse duas segundas vindas. Essa e depois para julgar as nações. Isso é o que a igreja acredita. Então a igreja ela tem uma doutrina sólida sobre esse assunto e que não é isso. Então essa passagem de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. O que a igreja crê? O arrebatamento no fim dos tempos, na única segunda vinda de Cristo. Então, vai acontecer ao mesmo tempo a ressurreição dos mortos, como diz aí, a transformação dos vivos em Cristo, o juízo final e a renovação do céu e da terra. Então, no parágrafo 675 a 677, o catecismo trabalha essa questão. Antes da vinda de Cristo haverá a grande provação, a tentação do anticristo. Não escaparemos da cruz, mas seremos sustentados pela graça. Ninguém, meu irmão, vai ser separado. Ninguém vai escapar da cruz, da morte, do sofrimento, do combate. Se Jesus, que não teve pecado, não foi isento disso, nós seremos? Isso é muito contraditório, isso é muita soberba do coração de uma pessoa achar que ela não vai passar, que ela vai ser tirada dessa terra aqui, simplesmente vai voar pelos ares aí e vai estar junto com Deus sem passar pela grande tribulação. Se o pai não poupou nem o filho, vai poupar nós que somos preguiçosos, sem vergonha e que fugimos constantemente dos propósitos que nós fazemos com Deus. O que os padres da igreja trabalhavam sobre esse assunto? Santo Agostinho diz que o arrebatamento é como o povo que sai da cidade para receber o rei e volta com ele em triunfo, que era o que acontecia nas guerras, né, com o povo romano ali. Então, quando eles eram vitoriosos, eles iam ao encontro ali, né, do rei, fora da cidade, e depois retornavam com ele na vitória. Santo Agostinho trabalha isso na cidade de Deus. E ele embasa isso, né, nessa palavra. São João Crisóstomo afirma que o encontro nos ares mostra a dignidade dos santos, não um desaparecimento, pois Cristo desce à terra e os fiéis vão ao seu encontro, diferente da mentalidade protestante. Então, o encontro nos ares é uma linguagem mística, né? Mostra a dignidade dos santos, não um desaparecimento, pois Cristo desce à terra e os fiéis vão ao seu encontro. E São Jerônimo, ainda mais profundo, lembra que nos ares simboliza a vitória sobre o príncipe do ar, Satanás, mostrando que Cristo e os seus triunfam sobre todo o poder das trevas. Então, resumidamente, é isso, que a tua mentalidade, talvez, eu já ouvi muito pregador, irmão, pregador que ainda continua com a agenda cheia aí, pregando esse Brasil inteiro, de sul a leste, aí de um lado para o outro, que abraça essa mentalidade protestante aí, e eu não falo isso com alegria, nem me colocando acima deles, não. Tem um artigo do Padre Paulo Ricardo no site dele sobre esse assunto, é muito rico, está disponível para todos.
Leia lá que você vai entender melhor isso. Talvez não ficou tão claro, porque eu quero ir para a segunda parte dessa liturgia de hoje, que é o Evangelho. O Padre Paulo está escrito assim no site dele: católicos não haverá arrebatamento. Então já começa bem, já tem um título ali bem forte, porque é isso mesmo, né? A nossa visão católica, ela é bem mais completa, meu irmão, bem mais completa. A segunda parte que eu quero ficar é o fruto, o contexto da pregação de Jesus, que nos é abordada hoje nas Sagradas Escrituras, aonde no final do Evangelho relata assim São Lucas. Então Jesus, ele toca na ferida dos judeus, mais uma vez, dizendo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Dá o exemplo de Elias e Eliseu, que fizeram curas ali, foram usados por Deus em pessoas que não eram da sua terra. E isso fez com que os caras ficassem malucos, meu irmão. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Às vezes nós temos medo, respeito humano, de tocar em alguns assuntos polêmicos da doutrina católica. E bonito que o padre falava isso ontem na homilia, que nós não podemos, meu irmão, que a doutrina, ela não é nossa, a doutrina é da igreja. A igreja já tem uma doutrina na qual eu tenho que me conformar a ela. Então, neste mundo maluco, neste mundo de mãe reborn, de pai de pet, de pessoas que se apaixonam por inteligência artificial, você falar o que a igreja pensa é você mexer no formigueiro. As pessoas não aceitam mais, meu irmão, aquilo que a igreja fala sobre anticoncepcional, aquilo que a igreja fala sobre o casamento, aquilo que a igreja defende sobre a moral, contra aborto, contra eutanásia, contra tanta coisa aí promíscua. O mundo choca, mas a questão é o seguinte: você vai ficar com a verdade, e assim como Cristo aqui, que as pessoas ficaram furiosas com ele, e continua, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meu irmão, ele não teve medo da morte. Ele sabia o que ia gerar no coração daquele povo, aquilo que ele ia falar, porque ele era onisciente. Ele tem um conhecimento de tudo, no mais profundo do ser, e ele não deixou de falar. Agora, eu e você, nós vamos ter medo de perder, de fechar portas para o nosso ministério, para a nossa comunidade, para a nossa pastoral, de fazer inimizade, ou nós vamos ficar com Jesus? Quantas pessoas hoje estão fazendo carreira com o Evangelho, meu irmão? Pessoas que vivem de missão, do dinheiro que entra da missão, daquilo que vende na missão. Pessoas que a sua esperança já não está mais no crucificado, na Eucaristia, mas a sua confiança está em si mesmo, naquilo, no comércio que faz do Evangelho, e por isso vão corrompendo, minando, prostituindo a palavra de Deus. Tem medo, conhecem a verdade, mas não falam ela na totalidade, para não perder missão. Eu quero ver no dia do juízo, meu irmão. Eu quero ver quando eu estiver diante do justo juiz e ele falar: eu te levei para pregar a palavra aí em muito lugar, tinha muita gente para te ouvir, para você anunciar o meu evangelho, mas você ficou com vergonha das pessoas te ridicularizarem. Primeiro, você não vivia. Segundo, você adulterou minha palavra. Vaza daqui que eu não te conheço. Meu Deus do céu, que palavra forte. Eles quiseram arrebentar com Jesus, meu irmão. E nós queremos ser amados pelas pessoas.
E nós querendo aí não ter atrito com ninguém. O evangelho, ele é sinal de contradição. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, diz Jesus. A divisão. Anunciar a minha palavra é um sinal de contradição. Você vai estar fazendo bem, você vai estar levantando alguns, e mesmo assim você vai ser provado. Por quê? Porque eu quero. Eu quero que os meus eleitos, que os meus apóstolos, eles experimentem o que eu experimentei. E aí? Quem vai ficar com o crucificado nessa hora? Ficar com o ressuscitado é fácil. Ficar com ele na hora do banquete é fácil. Eu quero ver ficar com ele na hora da cruz. Muitos vazam e vão vazar. A pergunta é: eu e você? Nós vamos ter estrutura humana, psicológica, amor a Deus, paixão, brilho no olhar, sede no coração, para não se corromper nesse mundo de ofertas altas, de mídia, de seguidores, para ficar com Cristo?